Ok, então voltando aqui para o nosso curso de transferência de calor, onde a gente está abordando agora sobre os trocadores de calor, tá? Na aula 1 a gente fez então uma abordagem mais teórica, né? Então a gente comentou aí sobre as classificações dos trocadores de calor com relação à geometria e escoamento, mostrou aí alguns tipos de trocadores de calor, como, né, o casco e tubo, duplo tubo e placas, né? Tá? Viu como é que é o funcionamento deles em relação à direção do escoamento, tá ok? Tá? De forma então que a gente conseguiu aí cercar aí toda a parte introdutória, tá? Pelo menos o básico, né, de trocadores de calor. Hoje então a gente vai iniciar em uma parte mais de cálculo, né, uma parte mais de estudo de transferência de calor efetivamente, tá? E usar um dos métodos aí de dimensionamento, que é o método de diferença de temperatura média logarítmica, tá, ok? Tá? Então, partindo aí, né, para o nosso estudo, a gente vai fazer primeiro uma análise de um trocador de calor, tá? Então, supondo aqui que eu tenha esse meu trocador de calor, eu vou aqui, né, pegar um trecho desse meu trocador, então, por exemplo, esse trecho aqui, e vou estudar aqui, né, o que está acontecendo com o meu fluido frio e o meu fluido quente, tá? Para isso, eu vou partir, tá? Eu vou partir de um estudo de primeira lei, tá? De primeira lei de termodinâmica para volume de controle, tá ok? Tá? Então, não é um sistema fechado, né? Então a massa está entrando e saindo aqui, né, constantemente desse trecho aqui, né? Então a gente vai analisar isso aí, tá? Analisar pela primeira lei, tá, da termodinâmica para o volume de controle. Então, fazendo a análise de primeira lei aqui, tá, a gente percebe o seguinte, que para o fluido frio, né, a minha taxa de calor vai ser então a vazão mássica, né, desse fluido frio, vezes o calor específico, a pressão constante desse fluido frio, vezes a diferença de temperatura entre a saída e a entrada desse fluido frio, né? Saída e entrada por quê? Porque se eu tenho um fluido frio aqui e aqui é um fluido quente, então o fluido frio, tá, não, desculpa, aqui por fora, né, o fluido frio está recebendo, né, energia, então ele está sendo aquecido, tá? Então a saída tem temperatura maior do que a entrada, tá? De forma então que eu tenha, né, essa taxa de calor aqui, tá bom? E para o fluido quente ocorre o mesmo, né? Tá? Então a taxa de calor no fluido quente, né, ela vai ser então a vazão mássica do fluido quente, o calor específico, a pressão constante do fluido quente e a diferença de temperatura, né, no fluido quente, tá ok? Tá? Então é isso que eu consigo perceber aí, né, pela análise desse trocador. Mas olha lá, ó, tanto essa taxa de calor quanto essa taxa de calor elas são iguais, certo? O que um está perdendo, o outro está ganhando. Então aqui eu estou supondo, né, que não tem nenhuma perda para o ambiente, tá? A troca de calor é só entre os dois fluidos aqui, tá ok? Tá? Então dessa forma, né, essa taxa de calor do fluido quente tem que ser igual a esta taxa de calor do fluido frio, tá? Tá? E é isso que eu estou colocando aqui, né? E com isto, né, então eu posso igualar, né, tá, o cálculo da taxa de calor para o fluido frio com o cálculo da taxa de calor para o fluido quente. Essa abordagem aqui é interessante, né? Por quê? Porque com isso aqui, né, sabendo disso, eu posso encontrar aí, né, alguns dados que ficam faltando por alguns problemas. Então, por exemplo, eu conhecendo as condições de entrada do meu fluido frio e conhecendo pelo menos uma condição do meu fluido quente, eu consigo determinar outra, né? Então, por exemplo, supondo que eu saiba, né, a temperatura de entrada e saída do fluido frio e saiba a temperatura e entrada do meu fluido quente, eu sou capaz de, né, encontrar aí qual que é a minha vazão mássica do fluido quente se eu não souber, né, tá? Então eu sou capaz aí de iniciar um dimensionamento aí de um trocador de calor, tá ok? Tá? Então né, essa dedução aqui é importante aí para, né, resolver alguns problemas que a gente tem pela frente aí, tá? Aqui a gente precisa determinar uma das propriedades, né, tá, do meu trocador de calor, ou do fluido frio ou do fluido quente, ok? Ainda, né, a gente tem que relembrar, né, sobre o coeficiente global de transferência de calor. Por quê? Porque já foi dito, né,
nas aulas de condução unidimensional em regime estacionário, né, que quando eu tenho, né, uma troca de calor, por exemplo, eu tenho uma placa, né, tá, tem uma placa aqui, certo? Tem um fluido, por exemplo, desse lado aqui, com um coeficiente convectivo HI, né? E aqui um coeficiente convectivo HI. Então, interno e externo, né? E aqui é a condutividade térmica aí do meu material, né? Tá? Então, aqui ele tem uma certa espessura L, né? Supondo que este fluido tenha uma temperatura 1 e este fluido tem uma temperatura 2, né? Sendo que tem T1 é diferente de T2, então vai ter uma troca de calor, tá ok? Entre este fluido, né, e este fluido aqui. E uma abordagem bastante importante, bastante interessante para a gente é usando o coeficiente global, porque aí eu posso fazer aí numa analogia com, né, a lei de Newton do resfriamento e calcular então que minha taxa de calor é o coeficiente global vezes a área superficial vezes aí uma diferença de temperatura, certo? Tá? Então o uso de coeficiente global em trocadores de calor é muito importante, tá? A gente usa bastante isso. Então, para recordar aí, né, o coeficiente global, né, como é que a gente determina o coeficiente global, vamos primeiro aí lembrar, né, que a gente tem as resistências térmicas, né? Então, supondo aqui que eu tenho uma placa, né, similar ao que eu fiz aqui, né? Tá? Então eu tenho uma placa, tem um fluido A, né? Tem um fluido A aqui desse lado, tá ok? Tem um fluido B desse lado, de forma que, então, que eu tenho uma resistência térmica de convecção, né, entre esse fluido e esta superfície. Depois dessa superfície para essa superfície, como há diferença de temperatura, né, se tem diferença de temperatura, então aqui eu vou ter, né, tá, uma resistência térmica de condução. E chegando nessa superfície, tendo temperatura diferente da temperatura do meio, uma nova resistência térmica, tá? Que é uma resistência térmica de convecção, que é o que a gente está apresentando aqui do lado. Tá ok? Tá? Então, lembrando lá também, né, que a nossa taxa de calor, tá? Ela é igual, né, a diferença de temperatura pela somatória das resistências térmicas, né? Então, somando essas três resistências, sabendo a diferença de temperatura entre TA e TB, né, tá? Eu consigo encontrar aí minha taxa de calor, tá ok? Tá? Mas a gente vai preferir, né, esse método aqui, tá ok? Tá? E se eu tiver, né, então tá aqui, né, o que a gente acabou de falar, né, então essa continha aqui nessa equação já foi dada aqui, né, tá? E se eu tiver aí um trocador de calor casco tubo ou duplo tubo, que nesse caso aqui, tá, com geometria cilíndrica, né, mesma coisa, né, eu vou ter as minhas resistências, né, então uma resistência de convecção, uma resistência de condução aqui na parede e uma resistência de convecção do outro fluido aqui, ok? Tá? De forma então, né, que eu tenho as três resistências, tá? E eu posso calcular minha taxa de calor também com elas, tá ok? Tá? Então tá aí, né? Não, as resistências térmicas de convecção, condução, né? Tá? E convecção para uma superfície cilíndrica e para uma, né, uma placa, tá ok? Legal. Então, com isso, né, supondo aí que eu tenha, né, uma troca de calor num fluido passando por dentro de um tubo e um outro fluido por fora, tá, no tubo externo, tá, por exemplo, trocador de calor de duplo tubo, tá, o coeficiente global, a gente tem que lembrar que o coeficiente global de transferência de calor, tá, ele é o inverso das minhas resistências térmicas, então ele é 1 sobre a somatória das minhas resistências térmicas, ok? Tá? De forma então que a unidade dele vai ser a mesma do coeficiente convectivo. Então, né, supondo aí que eu queira calcular o produto coeficiente global e área, né, então vai ficar o inverso do que a gente viu no slide anterior, né? Então no slide anterior a gente tinha visto só as resistências, tá? Então fica aí, né, 1 sobre, né, a somatória das resistências térmicas, tá? Isso daí vai me dar uma unidade watt por Kelvin, tá ok? Watt por Kelvin, de forma que se eu pegar isso agora e multiplicar pela diferença de temperatura, então eu tenho minha taxa de calor,
tá ok? Tá? Ou, se eu quiser trabalhar somente com o coeficiente global, né, eu tenho que lembrar que quando a minha superfície é cilíndrica, ou eu calculo o coeficiente global pela superfície interna, ou eu calculo pela superfície externa. Tá? Por quê? É importante eu saber qual que é o lado que eu estou calculando. Porque, por exemplo, se eu estiver calculando o coeficiente global pelo lado interno, na hora de encontrar minha taxa de calor, minha taxa de calor então vai ser o coeficiente global pelo lado interno, vezes a área superficial pelo lado interno, tá? Vezes a nossa diferença de temperatura. Se eu estiver trabalhando pelo lado externo, por exemplo, então dá aqui a minha taxa de calor vai ser igual ao meu coeficiente global pelo lado externo, vezes a minha área superficial pelo lado externo, vezes a minha diferença de temperatura. Tá, ok? Então, saber qual que é a superfície inicial aí no meu coeficiente global é importante porque na minha área tem a ver com essa superfície aí. Tá, ok? Tá? Então, aqui, para uma superfície cilíndrica, então tá aí minhas resistências, então lá está 1 sobre minha resistência térmica de convecção, mais a minha de condução, e aí tem que lembrar que eu tenho que fazer a correção pelo raio, se eu estou fazendo pela superfície interna, então eu tenho que corrigir tudo pelo lado interno, tá vendo? Tá a correção aqui, Se for pelo lado externo também, tá aqui e tá aqui, tá ok? Se eu quiser trabalhar calculando o coeficiente global, mas inserindo a área, tá? Então tá lá a área, tá ok? E na verdade esses dois são a mesma coisa, Se você lembrar aqui, esta área interna aqui vai ser 2π, R e L, tá ok? Tá? Então, esse 2 aqui está cortando com esse 2, o π está cortando com o π, o L está cortando com o L, de forma que vai sobrar raio interno e K, que é o que exatamente tem aqui, tá ok? Tá? Então, isso que está aqui, tá sem estar em função de área, tá? É uma simplificação, tá? Dessa equação aqui, dessas duas equações, tá ok? Então eu posso calcular o coeficiente global para uma superfície cilíndrica ou por este método aqui, por essas duas fórmulas, ou por essas duas fórmulas que na verdade são as mesmas coisas, só que eu prefiro, eu particularmente prefiro trabalhar, com essas aqui, tá? Porque aí evita inserir mais dados e acabar errando aí, esquecendo algum ponto aí para calcular o meu coeficiente global, tá ok? Lembrando aí que a unidade é a mesma do coeficiente convectivo, então tá aí, watt por metro quadrado Kelvin, tá ok? Tá? Ainda, um outro ponto importante para a gente lembrar, e aí, aqui antes de falar de fator de incrustação, eu tenho aqui alguns valores representativos, tá, de coeficiente global, tá? Então, isso aqui eu tirei do livro do Sengel, tá? Então tá aí, para alguns tipos de trocadores de calor. Então, por exemplo, se a troca de calor é entre água e água, o valor representativo aí de coeficiente global está entre 850 e 1700 watts por metro quadrado Kelvin, tá ok? Tá? E aí eu tenho, para outros tipos de, por exemplo, água e ar, tá? Em tubos aletados, tá? Então, por exemplo, fica aí, se for a superfície do lado do ar, tá com base na superfície do lado do ar, então eu tenho valores lá entre 30 e 60. Se for, por exemplo, aí com base na superfície do lado da água, tá? Então aí entre 400 e 850, tá ok? Tá? Então tá aí, alguns valores de coeficiente global para trocador de calor, tá bom? Continuando então, a gente ainda, para o nosso coeficiente global de transferência de calor, no caso da gente estar pensando num trocador de calor que não é um trocador de calor novo, então, para um trocador de calor novo, eu não tenho que me levar em consideração essa incrustação. O que é essa incrustação aqui? Isso aqui é o seguinte. Pensa que dentro desses tubos aqui eu estou passando um fluido. E esse fluido, tá, ele está carregando alguma partícula, tá ok? Tá? Por mais que tenha sistemas de filtragem, tá? Por mais proteção que eu tenha, eu acabo carregando aí alguma partícula. E essas partículas elas podem acabar se depositando
na superfície aí do meu trocador, tá? Tanto interna quanto externa, né? Então, vamos pensar aqui, com o tempo, né? Então eu tenho aqui o meu tubo, tá ok? Tá, então aqui tem um tubo, tá passando um certo fluido dentro desse tubo aí, né? Tá? Então tem um certo fluido passando aqui dentro, tá? Só que ele está carregando algumas partículas. Essas partículas, elas podem se depositar. Então, formando aqui uma camada aqui, né? Tá? Formando uma camadinha aqui junto à superfície. Isso também pode acontecer na superfície externa, tá? Então, com isso, o que eu tenho aqui? Eu acabo tendo uma resistência térmica, né? Tá? Primeiro, a minha área de passagem aqui está diminuindo, tá? Minha área de passagem está diminuindo, então acaba, né, aumentando a velocidade do meu fluido aqui, a pressão acaba caindo, tá? A perda de carga aqui acaba sendo influenciada, né? E, né, nesse contexto aqui de ter uma camada agora aqui, né, no caso duas, eu acabo prejudicando o rendimento aí do meu trocador de calor, tá? Então isso acontece, né, no trocador de calor está sendo utilizado, né? Para um projeto que é um trocador de calor novo, meu tubo não tem contato ainda com nenhum fluido, então é, né, um trocador sem fator de incrustação. Agora, se eu estou pensando num trocador de calor já utilizado, tá? Então eu posso ter aí uma resistência. Ou então no meu projeto, eu estou pensando aí, né, no máximo, eu quero fazer uma previsão com um certo fator de incrustação, né? Ou seja, com uma certa resistência térmica devido a essas partículas aqui, eu tenho que inserir então um fator, né, para levar em conta que eu tenho aí, né, durante o tempo aí, uma resistência térmica causada por essas partículas, tá ok? Tá? E aí isso daí vai ter que entrar no meu cálculo, né, do coeficiente global de transferência de calor, né? Tá? Então ele entra aqui, né, igual está sendo apresentado aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui é uma resistência térmica pelo lado interno e a resistência térmica pelo lado externo, tá? Se eu estiver levando em consideração U vezes A, né, então aí eu tenho que colocar as áreas. Se eu tiver só em função de coeficiente global, some, né, tá? Some as áreas aqui, tá ok? Igual a gente fez no slide anterior. Tá? Então aqui é só para mostrar para vocês aí, né, como é que pode ficar um trocador de calor, né, ao longo do tempo por causa dessas impurezas, né, que são carregadas pelo fluido, né, tá? E uma falta de manutenção, né? Então percebe aqui que, né, praticamente não tem área de passagem mais para o fluido, né? Tá? E aí foi feito um processo de limpeza, né, manutenção, então é passado aqui uma broca, tá? É passado um fluido, um líquido para ajudar a retirar, né, essas impurezas, tá? Então é feita uma limpeza de forma que aí depois ele volta, né, a funcionar, tá? Em alguns casos, na hora que você vai tentar romper aqui esse bloqueio, né, acaba perfurando o tubo e aí você acaba, né, tendo um prejuízo grande, né? Tá ok? Tá? Então esse aqui é o lado comprometido e depois, né, o corrigido, né, o processo, tá ok? Tá? Então tá aí o fator de incrustação que também é importante para a gente, né? No caso da gente estar pensando em trocador de calor já, né, com um certo tempo, né? Aqui estão alguns fatores, né, de incrustação típicos, né? Então, esse aqui eu retirei lá do livro do Incropera, tá? Então, tá aqui, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando, vamos pensar aqui com, né, deixa eu pegar um aqui, ó, óleo combustível, tá vendo? Então, né, se o que está circulando lá é óleo combustível, durante um certo tempo, tem esse aqui o meu fator de incrustação, tá? Tá, o inverso lá, né, da unidade do coeficiente convectivo, né, porque é 1 sobre ele, né, e depois aí então vai ficar lá na parte por metro quadrado Kelvin, tá ok? Tá? Então tá aqui, né, alguns fatores de incrustação. Tá ok? Legal. E aí eu posso inserir, né, esses dados lá no meu cálculo do coeficiente global de transferência de calor. Tá? Aqui, né, eu estou apresentando a distribuição de temperatura, né? Então como é que se comporta, né, a temperatura num trocador de calor?
Então, supondo aqui que o meu trocador de calor é um condensador, tá? Se for um condensador, então eu tenho aqui, né, ó, uma temperatura, né, do fluido, né, do fluido quente aí, né? Tá? Ela é constante, tá ok? Pensando lá que eu estou saindo lá de vapor saturado para líquido saturado, né? Então nessa mudança aí, né, a temperatura não está alterando, ok? Tá? Então o que está mudando é o título, né? Tá? Então tá aqui, né? Tá o meu fluido quente e aqui o meu fluido frio está sendo aquecido, né? Se você pegar aí a aula sobre convecção forçada interna, né? Tá? Esse daqui é o caso particular lá de temperatura do meio especificado, né? Tá? Da mesma forma que ocorre aqui por um evaporador, né? Então, para o evaporador é a mesma coisa, né? Eu tenho uma temperatura constante aqui do lado do fluido, né? Do meu fluido frio agora, né? Tá ok? Tá? Que está sendo aquecido. E aqui o meu fluido quente está perdendo temperatura porque ele está trocando calor e ele está aquecendo esse fluido aqui, tá? Então, esses dois aí são trocadores de calor, um é um condensador e outro é um evaporador. No caso de trocadores de calor, né, onde eu tenho fluxo paralelo, tá? Então, o fluido quente vai perdendo energia, né, e o fluido frio vai recebendo esse calor aqui, tá? Então, enquanto um fluido, que é o fluido quente, está diminuindo a temperatura, o fluido frio está aumentando a temperatura, tá ok? Tá? Então tem esse formato aqui, né? Tem essa distribuição de temperatura aqui, ok? Para um fluido contracorrente, tá? Então um trocador de calor de escoamento contracorrente, então enquanto o fluido quente vai perdendo temperatura nessa direção, o fluido frio vai aquecendo na direção contrária, ok? Tá? Então tá aqui, né, a nossa distribuição de temperatura. Sabendo da distribuição de temperatura, principalmente desses dois aqui, tá, a gente pode então usar esse argumento aí para, né, encontrar uma forma de dimensionar então, né, o nosso trocador de calor. A gente viu, né, que, né, eu vou usar o coeficiente global. E para o cálculo de coeficiente global, né, o cálculo da taxa de calor, né, a nossa taxa de calor ficou igual coeficiente global vezes a área, tá, superficial, vezes uma diferença de temperatura, né? Mas olha, essa diferença de temperatura para estes dois aqui, né, para esses dois casos, né, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer, porque, né, ó, eu tenho, por exemplo, num fluxo paralelo, né, eu tenho esta diferença de temperatura na entrada, tá? Só que na saída ela é diferente, né? Tá? Então não é linear essa troca de calor aqui, né? Tá? Então eu tenho que encontrar uma forma para, né, determinar essa diferença de temperatura. Igual, né, no contracorrente. Nota que a minha diferença, né, desse lado é diferente desta diferença inicial aqui, tá ok? Tá? Então eu tenho que encontrar uma forma de determinar aí essa diferença de temperatura para inserir ela no cálculo, tá ok? Então, o método que a gente vai usar, né, tá? O método que a gente vai usar nessa aula de hoje é o método de dimensionamento aí na diferença média logarítmica de temperatura ou diferença de temperatura média logarítmica, depende aí, né, do autor, né, do livro que você está estudando, né? No caso do Sengel, ele chama de diferença de temperatura média logarítmica. No caso do Hohmann, né, ele chama de diferença média logarítmica de temperatura, ok? Tá? Então, aqui, né, a gente vai usar um pouco de dedução de matemática aqui do assunto, tá? A gente vai pensar fisicamente como é que está funcionando e vai usar um pouquinho de matemática aqui para chegar na equação, tá? Mas né, eu sei que no PowerPoint não é muito legal isso, mas a gente precisa de alguma forma passar né, deduzir aí como a gente chegou nisso, né? Tá? Então eu tenho aqui um trocador de calor, né, de corrente paralela, tá ok? Tá? Tem um trocador de calor aí de corrente paralela, tá? E eu vou estudar esse trechinho aqui, tá ok? Tá? Esse trecho aqui, então, né, essa troca de calor aqui nesse trecho, eu posso falar que é, né,
o coeficiente global vezes um diferencial de área vezes a diferença de temperatura entre fluido quente e fluido frio, tá? Ok? Ainda, né, a gente já viu isso, né? Eu posso dizer que nessa taxa de calor, tá? Para o fluido frio é a vazão máxima vezes o calor específico, a pressão constante, vezes um diferencial de temperatura do fluido frio, né? Então, né, no fluido frio aqui, a saída e a entrada desse trecho aqui, né? Tá ok? E do fluido quente, mesma coisa, vazão máxima, calor específico, a pressão constante, né? Tá? E diferença de temperatura do fluido quente, desse trechinho aqui, tá? E, né, a equação que a gente já mencionou lá em cima, tá ok? Então eu estou chamando uma equação de 1 e outra equação de 2 aqui, tá ok? Tá? Então tá lá, né, as taxas de calor. Lembrando que esta taxa de calor tem que ser igual a essa daqui, certo? Tá? Então as taxas são iguais, né? De forma, né, que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa equação 1 aqui e vou isolar, né, o meu diferencial de temperatura, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, né? Aqui no caso tem um sinal de menos, porque o fluido quente está perdendo, né, calor, tá? Então, o que eu fiz, nada mais aqui, foi só, né, manipular a equação, tá? Então eu passei o que está multiplicando, dividindo aqui pela minha taxa de calor, certo? Tá lá, né? E aí com isso, né, eu posso dizer então o seguinte, que esse diferencial de temperatura do fluido quente menos o do fluido frio, tá? Então, essa diferença de temperatura aqui, né, tá? Esse trecho aqui, né? Isso daí é igual, né, a menos dQ vezes, né, 1 sobre a vazão máxima do fluido quente, o calor específico, a pressão constante do fluido quente, mais, né, tá, o meu armazenamento aí do fluido frio, né? Então, vazão máxima do fluido frio e o calor específico do fluido frio. De novo, né? O que a gente fez aqui, né, é manipular a equação, tá ok? Tá? Então, só manipulando a equação aqui. Legal. Ainda, né, eu posso introduzir então esta equação aqui, né, tá? Essa equação, que é esta daqui, nessa equação aqui em cima, tá? Então, fica aqui, né? Aqui, né, continua igual, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou deixando tudo que é temperatura de um lado e tudo que não é temperatura do outro. Como aqui desse lado aqui, né, ficaria, né, e aí só para é um passo que eu não coloquei aí, né, mas aqui, né, como aqui eu teria coeficiente global, diferencial de temperatura e teria, né, um TQ menos TF, certo? O que foi feito foi só, né, aqui está multiplicando, foi só passando, dividindo para o lado de lá, para ficar o quê? Ficar a temperatura de um lado, tá? E a área do outro, tá bom? Tá? Então, com isso, né, foi introduzido o coeficiente global e o diferencial de área aí, tá ok? Tá? Se eu integrar, né, essa equação aqui em cima, então se eu fizer o seguinte, né, como eu separei, né, colocar aqui então, integrando aí na área entre a entrada e a saída, né, ou 1 e 2, né, tá? Então, por exemplo, aqui 1 e aqui 2, né, então, pensando em entrada e saída aqui, né, então, sendo esse ponto aqui o meu ponto 1 e esse ponto aqui o meu ponto 2, tá? Então, eu estou integrando na área aqui entre 1 e 2, né, tá? Ou entre entrada e saída, e aqui a mesma coisa, tá? Integrando aí na área aí entre entrada e saída, tá? Então, se eu integrar aqui, né, tá? Esse lado aqui, a gente já fez isso lá em convecção forçada interna, mas não custa nada lembrar, né? Isso aqui vai dar um logaritmo natural, tá ok? Tá? Então tá aqui, né, o lado, e do outro lado, né, integral de dA, né, vai ser a área aí, tá ok? Então vai ser a área desse trecho aqui mesmo, né? Tá, a área desse trecho de estudo aqui, ok? Tá? E o restante continua igual, tá bom? Eu estou chamando isso aqui de 3, que depois eu vou usar então essa equação para chegar no meu resultado final, tá bom? Então, com isso, né, eu tenho aí, né, que se eu reordenar lá a minha equação 1, né, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, né, tá? E aí agora aqui
eu estou isolando, né, o meu armazenamento de energia aí, né, minha vazão máxima vezes o calor específico, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, eu tenho então que minha taxa de vai ser minha taxa de calor pela diferença de temperatura do fluido quente, tá? E para o fluido frio, a taxa de calor vezes a diferença sobre a diferença de temperatura do fluido frio, tá? Se eu pegar isto daqui, né? Se eu pegar isso agora, tá? E jogar lá naquela equação 3, né, o que a gente deduziu agora há pouco, tá? Para utilizar no cálculo, né, de taxa de calor igual ao coeficiente global vezes a área vezes uma diferença de temperatura, tá? Eu vou ter que essa diferença de temperatura aqui, ó, esta diferença de temperatura vai ser agora isto daqui, tá ok? Tá bom? Tá? Então é isso que acontece, né? Tá? Então é só substituir, né, essas relações naquela equação que a gente viu anteriormente, né, tá, a equação 3, né, tá, que é o resultado da integração, e aí eu chego nessa configuração. Isto daqui, né, essa configuração aqui, isso aqui, tá, é o que a gente chama aí da diferença média logarítmica de temperatura, tá, ok? Então, né, fica então que minha taxa de calor é o coeficiente global vezes a área vezes o dmLT, ou, né, alguns aí, né, alguns livros vão colocar como coeficiente global vezes a área vezes um ΔT ml ou Lm, tá? Ok? Então isso daí é a diferença de temperatura média logarítmica ou diferença média logarítmica de temperatura, tá bom? Então, assim que a gente vai conseguir calcular a taxa de calor nos trocadores de calor, tá? Essa diferença média aí, né? Esse ΔTml aqui, ou ΔTLm, né? Ele vai variar aí dependendo do tipo de trocador de calor, tá? Então vai depender aí, né? Se o meu trocador de calor é paralelo ou contracorrente, enfim, a gente vai ver agora aqui. Então, ó, lá, ó, o método que a gente está utilizando, ele pode ser um ΔT2 menos ΔT1 sobre ΔT2 menos ΔT1, que é igual a falar que é ΔT1 menos ΔT2 sobre logaritmo natural da diferença de temperatura 1 pela diferença de temperatura 2. Mas quem vai ser ΔT1 e quem vai ser ΔT2? Então, né, isso vai depender do trocador. Então, por exemplo, se o meu trocador de calor for de escoamento paralelo, o que eu tenho que procurar? Onde é que vai estar o meu ΔT1? Meu ΔT1 eu tenho que procurar o meu fluido quente na entrada, tá? Então, ó, aqui está o meu fluido quente na entrada, certo? Então, se o meu fluido quente na entrada está aqui, esse lado aqui é o meu ΔT1. Então, como é que eu calculo o ΔT1, então? No caso de um escoamento paralelo, vai ser a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na entrada, tá ok? E quem vai ser meu ΔT2, então? Meu ΔT2, eu vou procurar o meu fluido quente na saída. Então, meu fluido quente na saída está aqui, então meu ΔT2 está aqui. Então, meu ΔT2 vai ser fluido quente, né, temperatura do fluido quente na saída, menos a temperatura do fluido frio na saída. Tá ok? E se meu trocador de calor foi de escoamento contracorrente? De novo, mesma coisa. Onde é que está o meu fluido quente na entrada? Meu fluido quente na entrada está aqui. Então, esse aqui é o meu ΔT1. Tá? Então, vai ser temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na saída. E onde é que vai estar o meu ΔT2? De novo, onde é que está meu fluido quente na saída? Onde é que está a saída dele? Está aqui. Então, este é o meu ΔT2. Tá, ok? Então, fica lá. Temperatura do fluido quente na saída menos temperatura do fluido frio na entrada. Ok? Tá? Então, está aí, né, a forma como a gente determina aí, né, o ΔT1 e o ΔT2. Para um trocador de calor duplo tubo, né, tá, ou um trocador de calor casco e tubo com um passe no casco e um passe no tubo, eu posso ter as duas configurações, tá, ok? Lembrando que sempre, né, na maioria das vezes aí, né, grande parte das aplicações, o que a gente utiliza é o contracorrente, tá, ok? Tá? Mas eu posso usar o corrente paralela. Agora, se o meu trocador de calor ele é diferente, né, ele é mais de um passe,
no tubo, ou meu trocador de calor é de escoamento cruzado, eu sempre vou trabalhar com, né, essa para o cálculo do DTML aí, né, sempre como contracorrente, tá ok? Tá? Então a gente sempre vai usar essa forma aqui, né, tá, de cálculo, ok? Ainda, né, tem um problema aqui que é o seguinte, tá? Nesses casos aqui, né, a gente está trabalhando com trocadores de calor que só tem uma passagem, né, tá? Eu falei, né, que o trocador, agora eu falei aqui que o trocador de calor pode ser de mais de um passe, né, tá? Ou pode ser de escoamento cruzado. Tanto para trocadores de calor, tá, de mais de um passe no tubo, quanto para trocadores de calor de escoamento cruzado, a gente tem que fazer uma correção. Por quê? Né? Pensando lá num trocador de calor casco e tubo, né? Então eu tenho aqui um trocador de calor, que é o casco, ok? Vou fazer uns tubos aqui, tá? Tem um feixe de tubos aqui, então por exemplo aqui tem um tubo, aqui tem um outro tubo, tá? Só para ficar em dois tubos aqui, para não poluir muito mais aqui o desenho. Então, pensando aí, né, no meu trocador de calor, o que acontece aqui, né? Aqui eu tenho um espelho, né? Tá? A carcaça aqui, fechando aqui meu desenho, tá? Mais ou menos assim, né? Então o meu fluido, pensando lá, né? Pensando só no tubo, tá? Pensando num trocador de calor de um passe no casco e dois no tubo. Então o que está acontecendo aqui? Vai acontecer o seguinte: o meu fluido vem nessa direção, então vamos supor que ele entrou por aqui, né? Ele está entrando aqui, ele veio, tá? Aqui ele está tendo troca de calor, tá? Entre o fluido do casco e o fluido do tubo. Quando chegar aqui, ó, esse trecho aqui não tem, né, o fluido do casco, tá? E ele vai fazer essa volta aqui para retornar. Então, esse trecho aqui, ó, tá? Eu preciso corrigir, tá, ok? Eu preciso corrigir. Então, meu trocador de calor precisa ter uma correção, tá? Porque nesse trecho aqui eu não tenho troca de calor entre os dois fluidos, tá bom? Então eu preciso corrigir aí o comprimento do meu trocador de calor, tá? Mesma coisa para um trocador de calor de escoamento cruzado, tá? Então, com isso, nosso cálculo aí de taxa de calor, tá? Que era somente o coeficiente global vezes a área vezes aí o ΔTml, né? Tá? Agora eu tenho que inserir um F aqui, tá? Esse F aí, né? Ele é um fator de correção, tá? Ele é um fator de correção para a gente poder, né, calcular aí, né, a taxa de calor em trocadores de calor, onde eu tenho, né, onde eu tenho aí, né, mais de um passe nos tubos, tá? Ou que seja um trocador de calor de escoamento cruzado, tá, ok? Como é que eu calculo então esse F, né, esse fator de correção? Esse fator de correção eu posso ou usar um método de cálculo, tá? Então existe equação para isso, tá? Ou eu posso usar, né, desses gráficos aqui, tá? A gente vai preferir usar os gráficos aqui, tá? Porque é relativamente simples fazer isso, tá? Então, por exemplo, este gráfico aqui, ele é exclusivo para esse tipo de trocador de calor. Então eu tenho um trocador de calor aqui, que é um trocador de calor casco e tubo, com um passe no casco e múltiplo de 2 passes nos tubos. Então nesse caso aqui, por exemplo, o desenho está um passe no casco e 2 passes no tubo. Então ele entra e sai. Como é que eu faço para encontrar então aí qual que é o meu F, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que aplicar as equaçõezinhas aqui. Então, ó, tá lá o eixo x, né, é o P, tá? Que tem essa equação aqui. Então, ó, que equação é essa aqui? Então ele está dizendo o seguinte, ó, que P, né? Vou colocar maior aqui, né? Então ele está dizendo que P é igual temperatura de saída no tubo, tá vendo? Isso aqui é o tubo. Então, temperatura de saída no tubo menos temperatura de entrada no tubo, tá vendo? Só acompanhar o desenho, tá? Então, temperatura de entrada no tubo, ok? Tá? Sobre temperatura de entrada no casco, tá vendo? Então, temperatura de entrada no casco
menos temperatura de entrada no tubo. Então, temperatura de entrada no tubo, ok? Tá aí, né? Então eu pego aqui, né, com os dados que eu tenho do meu trocador de calor, calculo o valor de P, tá? Vamos supor aí que eu tenha um trocador de calor, tá? Um exemplo aqui, né? Tem um trocador de calor que a temperatura de entrada no tubo seja de 70 graus Celsius, ok? Tá? Minha temperatura de saída seja 50 graus Celsius, por exemplo, tá ok? Tá? Minha temperatura de entrada no meu tubo seja, por exemplo, 20 graus Celsius, tá? Minha temperatura de saída no meu tubo, aqui 2, vamos só corrigir aqui. Aqui. Tá. Vamos corrigir esse valor aqui. Então aqui 2, né? Tá? Seja de 35, então ele foi aquecido, ok? Tá? Então pego aqui, né, calculo o valor de P, né? Então vai ficar lá que P, então, né, vai ser a temperatura de saída, então 35 menos 20, né, que é a saída do meu tubo e a entrada do meu tubo, tá? Sobre 70 menos 20, tá ok? Então isso daí, né, daí um valor aí, se eu não me engano aqui, dá 0,3, tá ok? Tá? Então eu vou vir aqui, ó lá, 0,3, tá aqui, ó, né? Então eu estou trabalhando nessa vertical aqui, tá ok? Então isso aqui, opa, desculpa, esse aqui é o meu 0,3, legal? E aí eu faço a mesma coisa então agora para essas curvas aqui, que elas são esse R aqui, tá? Então o R, né, ele é a temperatura da entrada do casco, né, menos a temperatura de saída do casco. Ok? Sobre a temperatura de saída do tubo, tá? Saída do tubo, menos a temperatura de entrada do meu tubo, ok? Tá? Tá, então tá aí, né? Isso aqui é igual fazer relação aí de vazão máxima e calor específico, pressão constante do tubo pelo casco, tá? Mas, enfim. Então, para esse caso aqui, eu posso substituir, né? Tá? Eu posso substituir então os valores, né? Substituindo os valores, deixa eu só fazer um cálculo rápido aqui, vamos ver. Então eu tenho a entrada do casco 70 e saída 50, então aqui é 20, e tenho saída do tubo por entrada do tubo dá 15, certo? 15, então dividindo um pelo outro aí, 1,33, né? Então, fazendo a conta ali, né? Tá? Fazendo essa conta para esse nosso exemplo aí, fica que o R é igual 1,33, 1,3, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer tão preciso. Então, olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, 2, esse aqui é 1,5 e esse aqui é 1, né? Então, 1,3 deve ser alguma linha que está saindo, né, uma curva, uma curva mais ou menos por aqui assim, ok? Tá? Tá lá. Então, onde eu tenho esse cruzamento entre eles ali, nesse ponto aí de intersecção, tá? Nesse ponto de intersecção, eu venho horizontalmente aqui para a minha esquerda e aqui eu pego então o meu F, né? Aproximadamente aí, né? Então, nesse caso nosso aqui, né? Nesse caso aqui, o F é aproximadamente aí 0,96, né? Tá? Vou voltar aqui um pouco aqui, porque deu uma aqui, né? Então F é 0, desculpa aqui, né? 0,93 aí, né? Tá? Ok? Tá? Então tá aqui, né? Como que eu vou determinar aí, né? Opa, deu um probleminha aqui, né? Como é que eu vou determinar então o meu fator F aí, tá ok? Tá? Então, aproximadamente aí 0,96.
E isso eu posso fazer também para os outros, tá? Para os outros tipos de trocador. Então, por exemplo, eu tenho lá um trocador de calor, né? Com 2 passes no casco e 4 passes, ou múltiplo de 4 nos tubos, né? Então, o que eu tenho é o mesmo, né? É a mesma ideia, tá? Os cálculos aí para P e R são idênticos, tá? Só que o valor final vai ser diferente, né? Então eu vou ter valores diferentes aí, né? Tá? Vou ter valores diferentes dependendo aí do meu trocador, tá? Então tá aqui, né? Os minhas curvas, né? Então, por exemplo, se for um trocador descomento cruzado também, né? Então, né? Tá aí, né? As relações, né? De temperatura de entrada e saída, tá? Os cálculos são exatamente os mesmos. Então, por exemplo, aqui também eu ia achar 0,3 e 1,33, só que não, o 0,3 está aqui, né? E 1,33 seria alguma coisa aqui. Então eu teria lá um valor bem maior de F, né? Quase 1 ali, né? Tá ok? Aqui por um outro trocador, que é de também escoamento cruzado, com um fluido misturado e outro não misturado, tá? E né, o ábaco que a gente pode utilizar, tá bom? Tá? Então, com isso a gente fecha esse assunto, né, para trocador de calor com a diferença média logarítmica de temperatura, tá ok? E aí na próxima aula a gente fala então sobre o método aí de NUT, né, que é o número de unidades de transferência, né, e a gente vê como é que funciona ele, tá ok? Tá? Aqui estão as referências bibliográficas, né? Tá? Então a gente tem as mesmas referências que a gente já vem utilizando, né? Tá ok? Então, por exemplo, aí, né, o livro do Holman, do Sengel, do Encropera, tá? Que são livros que a gente já utiliza normalmente, tá? E aqui, né, o livro exclusivo aí sobre trocadores de calor, tá bom? Tá? Então acho que a gente conseguiu cercar bastante aí o assunto hoje, né? E aí na próxima aula a gente fala então sobre método de efetividade, tá? Então até a próxima aula.